Prontinho. Então, bom dia mais uma vez. Bom dia você que está chegando agora. Bom dia você que vai estar assistindo a aula posteriormente. Sejam bem-vindos. E hoje nós estamos na nossa terceira semana do segundo bimestre. E aí, nós estaremos hoje tratando. Semana passada eu gostaria de saber, quem lembra aí qual foi o nosso conteúdo, que foi que a gente tratou na aula passada. Las profesiones. Semana passada. Não, foi na semana passada, não. Foi na antepassada. Semana passada, quem lembra que a gente trabalhou? Eu lembro. Fale. Os pronomes. A gente trabalhou os pronomes pessoais, né? E com ênfase no modo de tratamento formal e informal. Não foi assim? Inclusive, vocês fizeram as atividades, né? Relacionadas. E aproveitando já, de quem está aqui, quem fez a atividade dessa semana? Eu fiz. Giovana, Pierre, Cícera Fernandes. Não, Cícera é Abraão. É Abraão, né? Que utiliza o perfil Cícera. Alanes, Maria Vitória. Isso. Gente, vocês façam as atividades. E aí eu não falo só por mim, né? Porque a gente. É uma forma da gente estar fixando o conteúdo que passa para vocês. E assim, umas atividades tão básicas, muito simples. Você leva segundos ali, pouquíssimos minutos para fazer. E a gente aplica tempo, né? A gente dedica tempo, tem todo um cuidado na elaboração, não faz de qualquer jeito, pensando em vocês, né? Procura fazer da maneira mais prática possível, para dar menos trabalho possível, e ainda a minoria tem feito as atividades. E assim, não é um prejuízo para nós, né? Sendo que a contagem dessas atividades vai culminar na sua nota. Mas, assim, é um pouco entristecedor, né? A gente prepara com tanto carinho e, de repente, a gente vai ver o pessoal, a maioria não tem feito. Então, vamos fazer algo tão prático, tão rápido. Então, você faz, né? Eu, particularmente, tenho feito no formulário Google, né? Que é bem rápido. E aí, poucas pessoas têm feito. Vamos fazer as atividades, não só porque eu estou pedindo, mas lembra que a gente está trabalhando o eixo autonomia? A gente ainda está trabalhando com o eixo identidade e autonomia. Você precisa ser autônomo no desenvolvimento das suas atividades, né? Para que você não esteja sobrecarregado, como muita gente está agora, correndo para colocar em dia por causa das notas. Então, vamos organize seu tempo melhor, faça uma agenda bacana, um cronogramazinho, e vai sobrar tempo para você, para o seu lazer, para o entretenimento, para família, enfim, tá certo? Então vamos lá. A gente trabalhou um pouco de gramática semana passada, como já foi falado, né? Trabalhamos com os pronomes pessoais e aí a gente viu as maneiras de tratamento formal e informal. Se eu vou me reportar a alguém de maneira informal, vou conversar com amigos, vou conversar com pessoas da mesma idade, enfim. Qual é o pronome que eu utilizo sempre? Só para a gente relembrar? Tu. Tu, exato. Porque o tu corresponde a você, né? No português, que marca a comunicação informal. E quando eu quero me reportar a alguém com mais respeito, uma pessoa mais velha do que eu, alguém que demanda, que indica autoridade, por exemplo, eu vou utilizar qual pronome? Usted. Isso, Giovana. Utilizamos usted, né? Que é como se fosse senhora, senhora. Lembrando que não é tradução para senhor e senhora, porque em português, em espanhol existe, né? Substantivo senhor e senhora. Mas é como se fosse, né?
indicando, marcando essa relação de mais respeito, certo? Usted e tu são os dois pronomes que marcam aí a comunicação formal e informal, certo? Então, vamos seguir. Hoje a gente vai continuar com o vocabulário, certo? Vocês que começam com o espanhol a partir do ensino fundamental, vocês têm a oportunidade de aprofundar mais, de conhecer mais de vocabulário. Já o pessoal do ensino médio, o que chamamos de espanhol instrumental. Deveria ser para eles somente a parte de leitura e interpretação, mas como a gente sabe que muitos deles não tiveram o que vocês estão tendo agora, na base, na parte do ensino fundamental, a gente vai sempre tentando acrescentar, por exemplo, vocabulário, um pouquinho mais de gramática, para não ficar só por cima, né, na parte de interpretação, leitura e interpretação, até porque para leitura e interpretação a gente precisa ter uma basezinha, um pouquinho de vocabulário principalmente. Então, a gente vai mesclando, certo? Hoje nós teremos um pouco mais de vocabulário. E vamos estar aí conhecendo las partes de la casa e alguns objetos, mas especificamente falando sobre las partes de la casa, vale? Então, nós temos aí mi casa, que seria minha casa, né? E aí nós começamos por esta parte da casa. Como que lemos? Como que nos referimos a essa parte aí da casa? El baño, el cuarto de baño. Muito bem. El baño ou quarto de banho, que é o banheiro. Eu tanto faz dizer só el baño como dizer el cuarto de banho, vale? Em espanhol, se a gente disser banheiro, digamos que você vai estar em um parque aquático. Aí você vai chegar assim e vai perguntar, aí vai dizer a alguém, por favor, onde está o banheiro? E as pessoas vão lhe mostrar um salva-vidas, se estiver presente ali, certo? Banheiro em espanhol é salva-vidas, ok? Porém, banheiro, parte da casa, é banho ou quarto de banho, certo? Banheiro em espanhol constitui o que a gente chama de falso cognato, é uma palavra heterossemântica, possui um outro significado, entendido? Então, temos aí el cuarto de banho ou solamente el baño. Aí você vai dizer, professor, e banho? Que a gente fala assim, tomar banho, né? Em espanhol não se diz tomar banho, se diz duchar-se, vem do substantivo ducha, né? Chuveiro, ducha. E aí, duchar-se. Eu vou a duchar-me. Não vou dizer que vou tomar banho, certo? Em espanhol, eu digo que vou a duchar-me. Vale? Seguindo. Temos aí el aseo. Na parte de dentro do quarto de banho, tem esta parte específica, sim? El lavabo, o vaso sanitário, enfim, que se chama el aseo, ok? Vale? Seguindo, aí temos el dormitorio ou la habitación. Lembrando que habitación, em espanhol, tanto você pode utilizar para se referir a cômodos. Você pode se deparar com a pergunta, por exemplo, quantas habitações há em tu casa? Quantos cômodos tem em sua casa? Quantos cômodos há em sua casa? Mas posso dizer também que minha habitação é confortável. Meu quarto é confortável, certo? Então, nesse caso aí, a palavra habitação, ela serve para as duas coisas, certo? Ela é uma palavra polissêmica. Ela tanto significa cômodo como significa quarto, ok? Se vocês quiserem se referir ao seu quarto como dormitório, beleza? Habitación também está correto. Vale? Seguindo. Acá temos lá cocina. ¿Sí? Temos aí lá cocina. E aí é fácil da gente assimilar com o português, né?
con el portugués. Mariane, ¿quieres hablar? Mariane? Ah, vale. Quando quiserem falar, só dá um sinal aí com o microfone que a gente tá aqui para acatar a participação de vocês, tá certo? Como a gente iria ler aí? Vamos lá, vamos ler para praticar a pronúncia? Como a gente leria aí essa parte da casa? El El salón. salón. El salón. Muy bien. Que seria aí a sala de estar? El salón. Gracias, chicos. Sala de estar, salón. E aqui, vamos a ler. Vamos? El comedor. El comedor, muito bem, que se refere à sala de jantar. Tem um certo sentido aí, né? El comedor, que é o lugar onde a gente faz as refeições, certo? Então, sala de jantar, el comedor, vale? Lembrando de pronunciar o R quando vem ao final da palavra, dá aquela vibradinha sempre, né? A gente fala assim, se a gente fosse falar em português, el comedor. Nem sempre a gente acentua o R. Por vezes, a gente, na pressa, na fala do dia a dia, a gente fala assim, comedor, né? Comedor. Em espanhol, a gente vai ter sempre o cuidado de pronunciar cada letra direitinho, né? El comedor, comedor, ¿vale? Para que nuestra pronuncia salga bien. E aqui, temos... El garage. Garage. Lembrando, o sonzinho El do garaje. J El garaje. em espanhol, o Garaje. J, ok, Emanuel. Em espanhol, o J, ele produz o som como se fosse RR, né? Digo, el garaje. Atenção, vocês observam aí, quando eu digo ele é um artigo masculino, que corresponde a o. Se a gente fosse trazer para o português do jeito que está aí, seria o garagem. E aí vocês observam que há uma inversãozinha em relação ao português, né? Em português, garagem é um substantivo feminino. Eu digo a garagem. Em espanhol, é um substantivo masculino, como vocês podem ver aí. Eu digo el garaje. E aí são palavras heterogenéricas. O que quer dizer isso? Que de um idioma a outro, no caso do português ao espanhol, há uma diferença no gênero, certo? Então, vocês vão ver mais adiante, teremos tempo para ver essa classificação de palavras, esses fenômenos linguísticos, que assim como os heterossemânticos, tem heterogenéricos e tem também heterotônicos, que há essa diferença de um idioma para outro, certo? Então, já para vocês irem entendendo, existem umas regrinhas básicas para esse fenômeno linguístico. Nesse caso aí, em espanhol, todas as palavras terminadas em AR, do jeito que está aí essa terminação AJE, elas vão ser masculinas, serão substantivos masculinos. Por exemplo, a gente tem a viagem, em espanhol a gente vai ter el viaje, vai terminar em AJE. Paisagem, el paisaje, tá certo? A gente vai ver com mais tempo, vai ter tempo para trabalhar especificamente isso, mas eu gosto sempre de dar uma introduçãozinha para que vocês já fiquem sabendo, tá certo? Então, temos aí uma palavra heterogenérica, que significa diferença no gênero, que muda de um idioma para outro, de português a espanhol e vice-versa, ¿vale? Portanto, temos el garaje. Aquí tenemos, vamos a leer otra persona que pueda leer para practicar el habla. Daniel, deixa eu ouvir tua voz aí, Daniel. Não escuto tua voz na minha aula. Vamos lá. Sério, Luzia? O carro do ovo. Toda aula tem que ter o carro do ovo, o carro da galinha, o carro da banana, para animar mais o negócio, né? Vamos lá, Daniel.
Qual dos dois? Tu quer que eu leia os dois, é? Sí. El despacho y el estudio. Muy bien, gracias. Tenemos aí el despacho ou el estudio, que a gente pode se referir ao escritório da casa, né? Aquela parte da casa que é destinada a estudos, mais a trabalho, porque a estudos quem tem utiliza biblioteca, né? Então é aquela parte da casa que a pessoa deixou lá como se fosse um escritório, certo? Então, el despacho ou el estudio. Lembrando que quando a palavra tem CH em espanhol, a gente vai marcar a pronúncia dele com o né? O che, como que a gente fala no Rio Grande do Sul, o che. Então, temos el despacho, el estudio, como o escritório da casa, ¿vale? Seguindo, aí temos vamos. María. El jardín. Gracias, Emanuel. El jardín. Muy bien. El jardín, né? Tem um N no final e a gente vai pronunciar, tentar acentuar esse N, né? El jardín. Jardín. Vale? Seria aí que é o jardim. Depois temos... El balcón. Gracias. El balcón. E aí também uma palavra heterossemântica. Balcão remete para nós a balcão, né? Que a gente utiliza, por exemplo, na cozinha americana, para dividir ali o espaço. Porém, em espanhol temos como varanda, tá? El balcón. Seria aí um heterossemântico, um falso cognato. Se a gente não visse a imagem, a gente ia pensar primeiramente no balcão, correto? Então, nós temos aí uma palavra heterossemântica ou um falso cognato, ou ainda falso amigo, como costumam falar, chamar. El balcón, a varanda, vale? E aqui temos la terraça. La terraça se refere geralmente ao quintal, a parte de trás da casa. Seria aí pelas imagens, poderia se confundir com varanda, né? Mas a gente pode atribuir a quintal, la terraça, aquele espaço que sobra da casa ao final, vale? La terraça, vale? Lembrando aí que o Z não possui o som da abelha nunca em espanhol, né? Não digo la terraza ou a terraza. Vou vibrar um pouco mais aí para pronunciar os dois R's e vou colocar um som nesse Z aí como se fosse SS, né? Terraza, ¿vale? Os espanhóis de Espanha vão dizer terraza. Eles colocam a língua entre os dentes. Toda palavra que vem com som que seria utilizado Z, eles pronunciam interdental, la terraza. Isso não muda nada na pronúncia, né? Aliás, na forma de falar a palavra. Nós, os países da América, não costumam utilizar esse interdental. É terraça e solo. Se vas a escuchar um espanhol hablando, solo vai identificar que está poniendo la lengua entre los dientes. Solo esto, ¿vale? Aqui, muda alguma coisa? Muda algo? Cambia algo aí? Não. La piscina. Normal. Em relação ao português, não cambia. Solo o artículo, só o artigo, né? Seria a piscina. Em espanhol, la piscina. Artículo feminino, la, que corresponde ao artigo em português, a. E aí? Vamos a ler? Eu vou eleger agora, peraí. Maria Kathleen, lê para mim, por favor, este. El pasillo. Muito bem. Não sei falar. Oi? Não sei pronunciar o LL. Mas saiu bem, el pasillo. O LL, como a gente viu,
quando a gente estava conhecendo o alfabeto, a gente pode pronunciar ele como o LH, né? Passilho. A gente pode pronunciar ele como se tivesse DJ, passillo. A gente ainda pode, como se tivesse CH pronunciado passillo, como na Argentina eles falam, aliás, com som de X, né? Passillo. Todas as palavras com LL, na Argentina, no Uruguai, em alguns lugares, em algumas regiões da Colômbia, não vai ser pronunciado como LL, vai ser como se fosse o som de X, né? Passillo. No México, por exemplo, vão falar passillo, como se tivesse D e J, né? Passillo. E ainda, alguns espanhóis da Europa, eles falam passillo, como se fosse um AY, um Y. Passillo. Então, de qualquer maneira, dessas formas que você quiser pronunciar, vai estar correto. Passillo, 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 passillo. Tá? Considerando aí a variedade do espanhol, que é falado em muitos países, então vai, obviamente, sofrer várias mudanças, né? Vários câmbios, e aí não há uma variante que seja incorreta. Todos estão corretos, beleza? Basta você se sentir, você escolher a maneira que você se sente mais confortável para pronunciar, tá? E aí, pela imagem, nos ajuda a entender o que seria o passillo de la casa. Esse está um pouco amplo, né? Mas vamos ver se a imagem nos ajuda a entender que é um pasillo em uma casa. Ni todas corredor. sim, ni todas as casas têm pasillos. Nem toda casa tem corredor, né? Esse o ângulo da foto pareceu mais amplo, né? Geralmente os corredores são mais estreitinhos. Então, nós temos aí el pasillo, es el corredor, o corredor. Vale? Seguindo, aí, essa imagem entrou aqui como, mas não é uma parte da casa, nem toda casa vai ter ele ascensor. Considerando, por exemplo, pessoas que moram em prédios, em edifícios e tal, né? Como estava aí, eu deixei, para que a gente conheça também o vocabulário não caia demais. Então, o que seria aí el ascensor? Elevador. El ascensor é o elevador, né? El ascensor. Seguindo. E aí temos, outras pessoas lendo também, vamos lá para acordar e praticar el espanhol, vamos. Eu vou escolher Lucas. Lucas, estás aí? Oi. Vamos lá? Lê para mim, por favor, esse aí. La entrada. Ou, Eu recito. graças, Lucas. Então, temos la entrada ou el recibidor. Seria aí, que a gente chama também de hall, né? A sala de visitas. Em alguns contextos pode ser chamado de sala de visitas, el hall, ou la entrada ou el recibidor, ¿vale? También no son todas las casas que tienen esta habitación. Y ahí tenemos Lara. Lê para mim, por favor. Lara Yasmina. Vamos, povo. La biblioteca. La biblioteca, muito bem. Só lembrando aí, só um pouquinho da pronúncia do E, né, que geralmente em espanhol se pronuncia mais fechada, la biblioteca, mas se hablas biblioteca também não está incorreto, vale? Seguindo.
Acá temos para nós outros fazer o exercício de lembrar, né? Conforme o que a gente viu até agora, em espanhol, como se chama essa parte da casa? Vocês estão vendo aí quando eu sinalizo com o mouse? Peraí. Ops. Essa parte da casa. Como se chama em espanhol? A primeira, porque o mouse não tá aparecendo, não. Ah, não, perdão. É a primeira. E agora, se eu fizer assim, vocês veem aí? Vai, agora vai. Tá. Então, como se chama essa parte da casa em espanhol? Quarto de El banho. cuarto de baño. El cuarto de baño. Muy bien. O solo el baño, né? Esta parte aqui. La habitación. Muy bien. La habitación, que se refere ao quarto. Ou também posso dizer, chamar de El dormitorio. dormitorio. Esto mismo. Acá tenemos La cocina. la cocina. Muy bien. Acá el salón, ¿vale? El salón. Y acá El comedor. el comedor. Muy bien. Y esta parte que forma parte del cuarto de baño, pero en específico llamamos de Ela eso. aseo, ¿no? Sí. Es el aseo. Muchas gracias, Emanuel. Deixa eu ver quem é que chega na... Emily. Estava sentindo a falta dela. Bom dia, Emily. Bom dia, Luzia. Estava sentindo sua falta. Perdeu a hora hoje, foi? Eu acordei às 8 horas. E eu não Foi. estava de manhã. Aí deu Como? pau no voltar. E não consegui ver a aula. Ah, tá. Tá bom, mas vamos acompanhando aí, ainda dá para acompanhar uma boa parte, né? Parte 2, para a gente já ir praticando o que viu anteriormente. Emily, a gente hoje está vendo vocabulário sobre as partes de la casa, vale? Seguindo. ¿Qué parte de la casa es esta? En español, ¿cómo decimos? Gabriel Guimarães. Gabriel. Tá. Parte de la casa. Esta primera, la primera imagen. El garaje. El garaje, muy bien. Giovana, aqui ia falando e eu interrompi. Aqui, que parte da casa de la casa es esta? El estudio. Estudioso. El estúdio ou o que, Giovana, tem dois substantivos para a gente se referir, né? El estúdio ou el despacho, né? El estudio ou el despacho. Esta parte de la casa corresponde a El jardín. el jardín, muy bien. Y esta, El balcón. el balcón, muy bien. Acá tenemos la terraza, ¿no? La terraza que corresponde ao quintal. Acá tenemos La piscina. La piscina. muy bien, la piscina, ¿vale?
Siguiendo, ahora tenemos una actividad para seguir hablando y para describir nuestra casa. Es una oportunidad para perdón, practicarmos el habla y describir a nuestra casa, ¿sí? Entonces, tenemos aí, que há em tu casa? Você pode utilizar, para descrever o que tem na sua casa, você vai utilizar duas maneiras, né? Tanto pode dizer, em mi casa hay, ou em mi casa tiene. São dois verbos que a gente utiliza, o verbo haber e o verbo tener. Haber, haver, tener, ter, tá? Então, eu posso dizer que em mi casa hay esto, como em mi casa tiene esto, vale? E aí a gente vai continuar praticando. Quem se habilita aí a descrever sua casa, aí nós temos as opções aí, né? Sei que tá pequenininho, mas vocês ampliam um pouquinho aí nos seus celulares. E vocês têm aí todas as partes da casa e você vai elegendo para descrever a sua casa, tá? Por exemplo, em mi En mi casa casa hay una cocina. En mi casa hay un aseo. En mi casa hay un salón. Mi casa tiene un garaje. En mi casa hay, peraí, calma, eu tô procurando aqui. Un dormitorio. En mi casa hay un cuarto de baño. Gracias. En tu casa solo hay un dormitorio. Não, dois. Vale. Vamos. ¿Alguien más puede describir a su casa? Uma cantina, Una cocina. três dormitórios, Mm, uma garagem, salão, mm. jardim, uma biblioteca que é aqui no corredor, Hay un corredor, entonces un pasillo. vasilho. Ô, Luzia, ¿Sí? como é salão em inglês? Sala. Salão em espanhol. Ó, tenemos el salón para sala de estar. Eu tô El falando de salón. salão de cabeleireiro. Ah, muy bien. Es una peluquería. Peluquería. Peluqueria. Muy bien. Hay una peluquería en tu casa, ¿sí? A minha mãe é que construiu. Muy bien. Entonces, en la casa de Emily hay también una peluquería. Muy bien. Que é um salão de beleza, né? Alguém mais vai descrever aí sua casa pra gente? O povo que tá caladinho aí. Vamos lá? Raíssa, ¿quieres describir a tu casa? Ô, Luzia, ¿No? vai. Eu vou. Sí. Mi casa tiene el cuarto de baño, el aseo, el dormitorio, la cocina, el comedor, la terraza y só. Muy bien. Gracias. Railson, Não, professora, eu não, professora. vamos a describir tu casa. Peraí, tá. En mi casa hay una cocina, un balcón, un aseo, un comedor, uma garagem. Peraí também.
um pasillo. Pronto, Em um tá pasillo. bom. Ok, vale, Railson. Deixa eu te perguntar uma coisa. El balcón de tu casa, ¿dónde queda? Onde fica? Railson. Oi, El balcón en tu casa, ¿dónde queda el balcón? Onde é que fica el balcón? ali perto da cozinha ali. Na cozinha, dividindo a cozinha? Aham. A cozinha É? com a sala. Tá. Então, pessoal, de acordo com o que Railson descreveu, que na cozinha da casa dele há um balcão. Se a gente fosse literalmente no espanhol, a gente diria que é o que que tem na cozinha dele? Uma varanda. Lembra que eu expliquei ainda há pouquinho que balcão em Cozinha, eu pensava espanhol... que era aquele negócio que é bem grandão daquilo, mas não. Ah, te peguei, não estava atenta à minha aula, Eu hein? não sei. Eu entrei depois do 20, não sei quanto. Ah, tá. Então, Raíssa, balcão, a gente viu lá no início, balcão é um heterossemântico, né? Primeira coisa que a gente vai pensar é no balcão mesmo, aquele que faz parte da cozinha, mas é varanda em espanhol, porque é um heterossemântico, tá? Por isso eu perguntei. Então, balcão é varanda, vale? Seguindo, eu quero um voluntário, mais uma vez, para fazer a leitura desse textinho curto aí pra gente. Emanuel, ¿puedes leer? La casa de Naima está en el campo. Delante tiene un jardín muy bonito. Está cerca de la escuela. Tiene 2 dormitorios, un salón, un cuarto de baño y una cocina. ¿Posso continuar? Sí, sí. A la izquierda está el salón y a la derecha hay un comedor que está entre la cocina y el cuarto de baño. Al fondo está el dormitorio de los padres. La casa es bonita y espaciosa. Muy bien. Gracias. Gracias, Emanuel. Entonces, vamos a ver que la casa de Naima, aí há uma descrição da casa do personagem, né, de Naima, e também fala um pouco da sua localização. Quando você disse que está cerca de la escuela, que quer dizer? Que quer dizer que a casa está cerca de la escuela? Tá perto. Sim, cerca, né? Está cerca de algo. Lembra que também essa palavra nos remete a outra coisa em português, né? A cerca. Mas em espanhol indica proximidade, né? Então, estar cerca de algo é estar próximo, é perto, certo? E o oposto de cerca é lejos. Aquilo que está longe, que está distante, a gente diz que está, o que é lejos. Se escreve com J, lejos, leemos lejos, vale? Então, cerca aí é proximidade, está perto da escola, vale? Seguindo. Então, vamos a compreender o texto, ¿sí? ¿Dónde está la casa de Naima? Y voy a volver. ¿Dónde está? Está em El Campo. En el campo, muy bien. Siguiendo. ¿Qué hay en su casa? Aí teve a descrição da casa dela, não foi? Me ajuda mais nada aqui. É um jardim, Tiene dos dormitorios, un salón, un cuarto de baño y una cocina. Vale. Entonces, hay ahí la descripción de las habitaciones que hay en la casa de Naima, ou seja, os cômodos, né? De todos os cômodos que tem, que foi o exercício que vocês fizeram anteriormente, descrever também suas casas. Onde está o comedor? E aí tem a localização de alguns cômodos, né? Onde está o comedor em la casa de Naima?
A la derecha. Derecha. A la derecha, ou seja, à direita, né? Como é a casa de Naima, no geral? La casa es bonita Bonita y y espaciosa. espaciosa. Muito bem. É bonita e espaciosa, ou seja, é espaçosa, é ampla, né? E bonita. Quando eu quero dizer, por exemplo, para uma pessoa, né? Principalmente uma pessoa que eu quero dizer que ela é bonita, eu posso dizer também que é guapa, vale? Guapa. Seguindo. Essa imagem aí tá muito pequenininha, não tá? Mas vocês conseguem ampliar nos seus celulares? Ah, mas eu passei aqui. Vocês conseguem ampliar aí? Me deem um ok aí pela comando de voz, que eu ampliei aqui para mim, não consigo ver o chat. Ampliar. Pronto, muito bem. Observem aí, ó, el plan de um piso, que quer dizer a planta da casa, né? E você vai indicar se essas frases são verdadeiras ou falsas, né? O que está correto e o que não está de acordo com a planta. Aí vocês estão vendo la entrada, el pasillo, el salón, la cocina, un dormitorio, la terraza, outro dormitório e el quarto de banho, vale? Então, olha só. Nós temos aqui la cocina está a la derecha de la entrada. ¿Verdadeiro ou falso? Falso. 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 ¿Por qué? ¿Dónde está la cocina? A Na esquerda. esquerda. A la izquierda. Muy bien. Vamos a decir en español a la izquierda, ¿tá? A la derecha o a la izquierda. El aseo o cuarto de baño está al final del pasillo, a la derecha. ¿Es verdad o es falso? Verdade. Sí. Sim. Está al final del pasillo y está a la derecha. Derecha. Muy bien, vamos a pronunciar derecha. El salón está a la izquierda de la entrada, ¿es verdad? No. ¿Por qué? Nope. ¿Por Porque qué? está a derecha. Porque é a direita. Muy bien, porque está a la derecha. Eu digo em português está à direita ou está à esquerda. Em espanhol vamos a decir a la derecha, a la izquierda, ¿vale? Siguiendo, el dormitorio grande está al lado del baño. Vemos que hay dos dormitorios, un es más grande que otro, ¿sí? Y el grande está al lado del baño. Tá assim, tá. Verdade. Sí, ¿vale? Acá está. El piso no tiene terraza, tiene un balcón. ¿Es verdad o falso? ¿Verdadero o falso? No tiene terraza y tiene un balcón. É falso. Es falso, Falso. porque hay Que a gente tem um terraço lá e não tem terraza, balcão. ¿sí? Muy bien. Aquí, ¿hay dos dormitorios en la casa, en el plan? Sim. Sí, hay dos dormitorios. ¿El salón es muy grande? Sim, é. Sí, es bien espacioso, ¿no? ¿La cocina es pequeña? No. 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 Não. ¿Es tan grande cuanto o casi cuanto el salón, no? Es tan grande cuanto o casi cuanto. Mira, ya estamos caminando para el fin de la clase y yo os pido que pongan sus nombres y a turma no chat, ok? Vão colocando aí seus nomes e a turma, porque é dessa maneira que a gente faz agora a chamada, frequência, tá? Deixa eu só adiantar aqui ver o que teríamos. Já hemos visto, né? Vocês, quando forem descrever suas casas, tanto pode utilizar o verbo haver como o verbo ter.
Hay, tiene. Ok? Hay un salón, tiene un salón. Tanto faz, dá igual que utilicem as duas formas. Ok? Alguma pergunta sobre a classe de hoje? Alguém tem alguma pergunta a fazer ou algo a acrescentar, a agregar? Luzia? Sim? Ah, isso aí vai cair na tarefa? Oi? Isso aí vai entrar na tarefa? Perdão, Emily, não te escuto bem. Você vai colocar isso aí na tarefa? Se vai cair na tarefa? Sim. Pero es cortita la tarefa. La tarea es cortita, simple, vale? Qualquer coisa, se você tiver dúvida, você manda um oi para mim no WhatsApp que eu te auxilio. Olha, se eu não souber, eu vou ter que pegar no Google. Mas se quiser tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Tá bom? É. Tá. Então, vocês têm, pessoal, alguma dúvida mais? Alguma curiosidade que eu possa tirar? Alguma coisa a acrescentar? São sempre caladinhos assim mesmo? A maioria? Nas outras aulas? Sim? A maioria da gente conversa no chat. É verdade. Só que no caso da língua estrangeira, o ideal é que a gente fale para ir trabalhando a pronúncia. É legal, né? É bom para vocês. Mas eu entendo que ficam tímidos e tal. Mas assim, já quero agradecer a presença de vocês na aula, a participação também. Oi? Olha, o único lugar que eu não fico tímida é na hora de cantar. Ah, é? Nós ficamos de fazer um karaokê, não foi? Mas tivemos aí essa interrupção pela pandemia. Quando a gente retornar, a gente vai organizar um karaokê bem bacana em espanhol, viu, Emily? E olha, Vale? não sei. Oi? Mas você vai treinando. É, eu vou Aí ter quando a que gente treinar. vai estar craque. Vale? Então, pessoal, se vocês têm a próxima aula, né? Se quiserem se organizando aí, tomar uma água, tomar aquele cafezinho entre uma aula e outra, fiquem à vontade. Luzia, deixa eu só falar. Mano, Vitória falou lá no grupo que não terá essa aula de Verônica por motivos maiores. Ah, seria Aí vai pular pré-médio, essa né? aula, aí depois vai ter aula de arte e a última aula, né? Ô, que É, pena, é. não tem aula, esse menino A aula tão de triste. Verônica seria depois dessa, é. Tá lamentando, hein, Lucas? Não vai ter aula. Esse menino tão triste que eles vão perder uma aula. Ei, Fico mas deve ter triste com alguma uma notícia atividade, né? dessas. Mas deve ter alguma atividade para vocês fazerem, né? Aula que não vai ter? É de pré-médio. Tem atividade para fazer. Pronto, aí aproveitem o horário para fazer a atividade. A minha só foi em Tchau. quarta-feira. Isso é muita. Adiós. Adiós. Hasta la Adiós. próxima. Até, Adiós. Lucia. Hasta, Lucas. Até decimos hasta. Hasta pronto. Tchau, professor. Tchau. Tudo de bom. Tchau, Lucia. Tchau, Lucas.